Que Deus seja louvado cada vez mais por um ambiente tão agradável de adoração. Que o Espírito Santo continue abençoando o ministério da irmã Melissa, o ministério de louvor da igreja de Niterói, e abençoando a cada um de nós que se dirigiu mais uma vez para a casa dele para adorar o santo nome dele. É sempre bom poder estar aqui na Igreja Central de Niterói, um lugar para nascer de novo, para começar de novo. E agradeço o convite do pastor Nilson para podermos estar assumindo a plataforma hoje. E eu gostaria, diante de nós abrirmos aqui no púlpito a palavra de Deus, de convidá-lo para orar novamente, para que o desejo de nós termos uma revolução dentro do nosso ser, uma revolução celeste, venha a ser realizado dia após dia, através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Você pode orar comigo nesse momento? Feche os olhos, vamos falar novamente com Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor está no meio dos louvores do teu povo. Obrigado porque nesse sábado nós estamos parando no tempo comum de trabalho secular, para podermos descansar de nossas obras unicamente na tua palavra, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse momento nós paramos de sustentar a nossa família através do nosso trabalho. E pedimos que a tua palavra sustente as nossas mãos, sustente o nosso coração, sustente a cada um de nós nesse momento na tua graça. É o que nós te rogamos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a todos os presentes para que possamos abrir a Sagrada Escritura na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante. São Paulo aos Efésios 5, verso 22 em diante. E eu queria convidar você para que nós possamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Eu estarei lendo na versão Almeida, Revista e Corrigida. E diz o seguinte aqui a Escritura: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Até aqui a palavra do Senhor. Podeis vos assentar. Eu ia pregar sobre um outro tema hoje. Eu ia pregar sobre Lucas 17, em que nós temos ali a parábola do servo inútil. Mas, desde quinta-feira, não tem como a gente não entrar no assunto que entristeceu o nosso país. Quinta-feira, feriado, acredito que quase todos aqui devem ter acordado um pouco mais tarde. Eu fico muito chateado comigo mesmo, porque é muito difícil acordar cedo em dia de trabalho. E quando chega o feriado, eu acordo mais cedo do que o normal, sem despertador, sem nada. Rapaz, isso é uma praga. Eu não sei se isso acontece com vocês também. E, rapaz, quinta-feira acordei cedo, eu não sei quantos aqui tem o Cartola, o jogo do Globo.com, que você escala o time da rodada e tal, e eu gosto, eu participo do Cartola, a gente tem um grupo de pastores de cartoleiros, e eu falei, rapaz, já que acordei cedo, vou ler a Bíblia e vou ver quanto foi minha pontuação, né? E tem gente aqui que deve jogar o Cartola também, e fica ansioso pelo fim da rodada. E, rapaz, assim que a gente abre ali o navegador, você vê uma coisa absurda.
uma menina de 16 anos, uma jovem usuária de drogas, com um ambiente ruim, ela sofre a desconfiança de traição do namorado dela. E ele então resolve se vingar, promovendo um estupro coletivo, onde 33 homens vandalizam o corpo de uma mulher. Gente, não tem desculpa. Era drogada? Era. Estava no ambiente ruim? Estava. Mas o crime não tem desculpa. E nós vivemos numa cultura que é uma cultura do estupro. A mente de muita gente está formatada a achar que se uma mulher está com uma roupa indecente, se uma mulher está num lugar ruim, ela está pedindo. Só que, gente, não é assim. Monstro, ele não tem limite. Pode ser uma mulher que esteja vulgar, e também pode ser uma menina. Pode ser alguém que está drogado ou bêbada, mas também pode ser uma mãe de família. Eu acho que a gente não precisa nem se alongar muito nisso quando a gente vê as estatísticas em que a cada 11 minutos no Brasil uma mulher é violentada, e você tem um número enorme de mães de família, de crianças. Eu acho muito raso esse argumento. É um argumento que não deveria nem ser da boca de um cristão. Crime é crime, não importa a situação. E você começa a ver ali o noticiário, e aquilo mexe com você. Mas o que você vai esperar de uma sociedade doente como a nossa sociedade? Uma sociedade incoerente, em que ao mesmo tempo que a gente consegue ficar horrorizado com o estupro coletivo, de uma forma incoerente, a gente consegue chamar de mito um deputado federal que ele fala que só não vai estuprar uma outra deputada porque ela não merece. Não tem como não entrar, mas a nossa sociedade é hipócrita. Alguém que concorda com posições como de alguém que defende um comandante militar que usava ratos para violar as presas torturadas, não é coerente você ficar revoltado com o estupro coletivo. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa sociedade é uma sociedade doente. Porque ao mesmo tempo que você tem uma coisa que acontece e alguém minimiza, ao mesmo tempo que coisas assim acontecem, e você vê gente usando o discurso da ameaça ao estupro dentro do Congresso Nacional. Com certeza você tem homens que leem essa matéria e entram no Google para tentar visualizar o vídeo. Ou isso é uma maluquice da minha cabeça? Não. Quando ele fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, Paulo não quer dizer que você, meu irmão, vai impor a sua vontade sobre a sua mulher, porque Deus não te deu autoridade assim. Paulo não está querendo dizer que o marido chega e fala, mulher, eu quero que agora você comece a torcer pelo Flamengo. Não, mas eu sou vascaíno, não importa, eu que mando aqui nessa casa. Não é isso. O que Paulo está querendo dizer, ao usar no imperativo, na forma média a palavra do grego, ele está querendo dizer que é uma ação que a pessoa mesmo se impõe, de livre vontade. Então ele fala o seguinte, mulheres, escolham sujeitar-se ao seu marido. E a palavra sujeitar
não é uma palavra tosca. É a mesma palavra que a escritura grega usa em Hebreus, ao falar que o crente se submete à vontade de Deus. O sábado faz parte da vontade de Deus para a sua vida? Sim ou não? Aí Deus chega e fala assim: filhão, qual é o seu nome? José Carlos, você vai guardar o sábado na marra. É assim que ele faz contigo? Aí você fala: não, eu vou trabalhar no sábado. Aí você sai para trabalhar, o céu se fecha, cai raio, tempestade na sua porta, um anjo vem e pá, dá um chute na porta e fala: não vai sair não, irmão, vai ficar em casa descansando. É assim que acontece? O que acontece? A vida cristã é uma coisa que a gente escolhe. Você fala: eu vou observar o sábado. O anjo, meu irmão, não vai cegar o motorista do ônibus para ele bater e você não ir para o trabalho. O que Deus espera? Eu entendi, eu aceitei, eu escolhi, e a partir daí eu vou começar a organizar a minha vida de livre vontade. Então, quando num casamento, Paulo está aqui destrinchando a ideia de sujeição, ele está falando o seguinte: mulheres, escolham dentro do casamento, se Deus colocou o marido como cabeça do lar, escolham cooperar com ele. Escolham trabalhar em conjunto. Escolham sonhar com ele. Escolham construir com ele algo sólido. Porque se vocês entrarem dentro do casamento com uma ideia de luta, de gênero, em que o mais forte vai ganhar, isso não vai dar certo. Se a gente entra no casamento disposto a ganhar na força, a medir força, o que vai ser o resultado? E é o que a gente vê hoje aí. Muito casamento não vai para frente porque você tem dois lutadores dentro do próprio lar. E eu fecho aqui com a ideia de amar. Mulheres, como Cristo chamou vocês, para vocês realinharem as suas prioridades a partir do chamado dele, homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Irmãzinha, se você acha que é um fardo se sujeitar ao seu marido, para os homens o bicho pega com muito mais força agora. Sabe por quê? Qual é o padrão dentro do lar cristão? Homens, amai. Primeira coisa, o grego tem 4 palavras para amor. As 3 principais da Bíblia. Filéu, que é gostar, amizade. E não é isso que Paulo está mandando. Amigão, seja amiguinho da sua esposa. Não. Não é isso. Eu vou aqui viver no casamento como 2 irmãos. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Segunda forma de amor é eros, que é o amor sexual. E também não é essa palavra que ele usa aqui. Tem muito casamento ruindo, porque estão se casando só por causa do sexo. E quando o ímpeto diminui, não sobra mais nada. A palavra que ele usa é agape. É agape mesmo, né? A gente costuma falar da outra forma, né? O certo é agape. HP. Então, lembra da impressora? Né? Não pagaram mexer? Pagaram mexer para o senhor, pastor Nilson? Então, não vou falar não, está sendo transmitido aí pela internet. Então, agape. HP. É o amor maior. Esse tipo de amor na Bíblia é o amor que se doa. É o amor em que você vê o interesse do outro como algo mais sublime do que a sua própria vida, ao ponto de você se sacrificar pelo outro. E aí, Paulo fala o seguinte: amigos, amai vossas esposas como Abraão amou
Sara. É assim? Amai vossas esposas como Davi amou Mical. Ia ser fácil. Amai vossas esposas como quem? Meu irmão, como Cristo ama a igreja, irmão. A igreja é defeituosa, a igreja é falha, a igreja tem problemas, mas Cristo não se divorcia dela. Ele ama essa igreja a tal ponto que ele falou: eu vou dar minha vida para poder transformá-la. Então esse amor, ele é um amor muito mais difícil do que sujeitar-se. Esse amor é um amor para você, irmão, que vai lhe servir para quando às vezes alguém fala assim: minha mulher é chata. Amém. A igreja também é chata e Deus ama assim mesmo. Então, vai em frente, amigão. Segura, aperta o cinto e vai. Passa pela... Não escolheu? Deus não manda ter pressa. Deus não manda ter pressa. Teve pressa? Montou no burro, aguenta o trote, irmão. Mas quando namorava não era assim, só queria saber de beijar e amassar os outros. Não soube conversar. Mas não sabe cozinhar. Devia ter visto isso quando namorava, velho. Não, já estou dando logo aqui, sabe? Aproveitando, um monte de gente solteira. Para de ser vacilão. Mas não dá. Meu irmão, Jesus suporta você. O que é que não vai ser suportar a sua esposa? É essa a ideia que Paulo está querendo dizer. Amar é isso. E sabe, ela fica enjoada quando eu falo isso. Às vezes eu viro e falo: Laura, você é chata. E ela fica: não faça isso. Mas é quando ela, sabe? Mas essa mulher que às vezes eu acho chata, é uma mulher que se doa por mim. É uma mulher que eu posso confiar. É uma mulher que abandonou os sonhos dela, abandonou as coisas, para ter um marido pastor como cabeça, formado em administração. Ela nunca exerceu a profissão. Porque nós dois, dentro do casamento, vimos que a melhor coisa é ela criar os nossos filhos dentro do caminho do Senhor, sacrificando algumas vezes os projetos pessoais dela. E eu tenho filhos que são meninos, vão dar, às vezes, sabe, fazem coisinhas que eu não gosto, né? Brincadeira de criança. Mas ela separa o tempo dela para ensinar. Ela separa o tempo dela para cuidar. Ela pode estar o mais cansado que for. Ela se levanta de madrugada para ver se eu ou eles estamos descobertos. Suporta. Às vezes é chata. Mas amor é o que diz Ellen White, um princípio ativo que promove somente o bem. Não sou cego sobre os defeitos dela. Mas apesar dos defeitos, eu escolhi amar. Ela não é cega sobre os meus defeitos. Mas apesar dos meus defeitos, ela me escolheu para ser o cabeça da família dela. E nessa parceria é que nós buscamos diariamente louvar a Deus com cânticos espirituais e adorá-lo. Em que nós escolhermos dar graça por tudo o que acontece. Em que nós escolhemos nos sujeitar um ao outro. E aonde eu sou desafiado a amá-la, sacrificando coisas que para mim são importantes. E ela também resolve sujeitar-se a mim, mas não porque eu impus, mas porque o amor gera isso. A minha esperança é criar 2 meninos que não sejam estupradores, que não sejam homens que batam nas esposas deles, que não sejam adúlteros,
mas que sejam homens cheios do Espírito Santo de Deus. Encerro aqui. Sabe qual tem que ser a sua resposta, irmão? Para as injustiças da vida? Sabe qual que tem que ser a sua resposta para uma humanidade caída debaixo do poder do pecado? Eu, pela graça de Deus, vou escolher uma mulher de Deus para poder ter filhos e dentro do meu lar criar um ambiente que seja um pedaço do céu. Pastor, eu já escolhi minha esposa e às vezes ela é um pouco mala, mas eu vou continuar amando ela porque ela me ama também, mesmo sendo um outro mala. E aí vai, irmão. Eu não vou desistir. Porque eu sei que o nosso Deus é o Deus em que a presença dele faz milagres, transforma água em vinho. E o maior milagre é transformar um coração bruto de um homem. Por isso que Paulo no final fala, mulher, reverencie o marido, só que a palavra é phobos, de medo. Mulher, tenha um pouco de medo, porque se esse seu marido não tiver um coração cheio do Espírito Santo, ele vai virar um monstro. Marido, crie um ambiente do céu, porque se a sua mulher não tiver com o coração cheio do Espírito Santo, ela vai ser uma praga na sua vida. Não importa o quão detonado possa estar o nosso lar. Basta que Cristo, que transforma água em vinho, venha estar presente no nosso casamento. Em nome de Jesus. Amém. Que esse milagre ocorra no nosso lar. Que a gente busque essa presença poderosa do Espírito Santo para renovar nossas mentes e nos manter no foco. Que na nossa geração a gente tenha a alegria de ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Que através da nossa influência a gente possa animar as pessoas a estarem perto de Deus. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde e planos bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Santo Espírito aqui nessa igreja, ó Deus. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busque em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça. Vejamos tua glória e poder nesta geração. Porque é um milagre, é um milagre, é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu santo nome confesse humilhar e orar, se o povo que se chama pelo meu
tua promessa, que se cumpra hoje tua promessa. Eu quero receber teu Espírito em mim. Abençoa as famílias, Senhor. Derrama teu Santo Espírito com poder sobre cada um de nós aqui. Derrama esse Espírito, ó Pai, em mim. Aleluia. Venceremos a cultura do estupro, denunciando os estupradores. Venceremos a cultura do estupro. Se a gente fosse até seguir o que a Bíblia manda, esses caras eram mortos. Denunciaremos a cultura do estupro, permitindo que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Permitindo que o nosso lar seja um lar estruturado pela presença de Deus. Irmã, eu não posso terminar sem um apelo para você. Deus chamou você para construir uma nova sociedade. O seu ventre é um lugar sagrado, porque é do seu ventre que vai sair homens e mulheres que Deus vai usar para que essa seja a última geração. Será que tem alguma coisa na sua vida que você tem que subjugar para que o seu lar seja um pedaço do céu? Deus está chamando, quem sabe, uma mãe para fazer um sacrifício. É claro que é importante o seu sonho. Deus não está chamando ninguém aqui para não trabalhar. Mas às vezes é importante a jornada, mesmo que isso pese no nosso coração. Mas para que os nossos filhos eles venham a ser criados debaixo de uma atmosfera celestial. Agora que eu tenho que pegar pesado com vocês, homens. Você ama a sua mulher mais do que o jogo do time de futebol? Você ama a sua mulher mais do que o seu trabalho? Você ama a sua mulher mais do que o seu computador, os seus filhos mais do que isso? Sabe, nós somos egoístas. Se a gente não falar, Senhor, esse amor que o Senhor exige de mim não é da minha natureza. Implanta isso no meu coração, me ajude a me sacrificar por aquilo que é importante. Pensa que é fácil? Não é porque a gente é pastor, a gente não nasce com isso não. Mas é um sacrifício que a gente tem que fazer diário. Não olhe o outro só como sendo um chato, um mala, você também é. Nós temos defeitos. E é através de imperfeitos que Deus quer construir uma imagem perfeita sobre o que é um ambiente cheio do Espírito Santo nessa terra. Então quero orar aqui. Eu queria convidar você que é casado e a sua esposa está aqui. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser frouxos, gente, e assumir a posição de líderes espirituais dentro do nosso lar. Eu queria convidar você para, a partir de hoje, fazer um voto com Deus. Eu quero ser o que Cristo é para a igreja na minha família. Eu queria pedir que, se a sua esposa está aqui hoje, você pegasse ela agora, abraçasse ela. Eu queria pedir que vocês dois ficassem em pé, para a gente poder fazer uma oração. Senhor, me ajude a ser o líder. Não assim como Stalin era o cabeça da União Soviética. Não assim como Idi Amin era o cabeça de Uganda. Não, eu quero ser o cabeça dessa família que o Senhor me confiou, assim como o Senhor é o cabeça da minha vida. E você, mulher? A salvação vem pela criação de filhos, filhos tementes a Deus. Eu quero orar para que Deus te ajude a amar o seu marido, para que Deus te ajude a perdoar, e para que Deus te ajude a criar homens e mulheres tementes a Deus. E se você é solteiro, está namorando, está noivo e está aqui presente, eu quero desafiar você a tomar um pacto com Deus. Eu quero construir um lar cristão. Se você tem um desejo de conhecer um homem e uma mulher de Deus, para mudar a sociedade, sabe, lá da base, eu queria convidar você para ficar em pé também. Senhor,
me ajude. Eu quero ser feliz, mas eu quero, sabe, a felicidade que o Senhor deseja. Eu quero convidar você para fechar os olhos e fazermos uma oração nesse momento. Senhor, te agradecemos porque a família é um presente de Deus. Estamos tristes porque esse país é um país que vai prestar contas com o Senhor. Porque é um país que tem dilapidado a família. É um país que tem colocado a busca dos prazeres no lugar de construir uma sociedade em que o espaço do outro é respeitado. E isso porque essa nação tem se afastado da sua palavra, meu Pai. Eu te agradeço porque nesse lugar sagrado hoje o Senhor tem levantado homens e mulheres para que sejam realmente cabeças de sua família, como o Senhor cuida com carinho da gente. Então, Senhor, tira essa brutalidade que há no coração nosso masculino, tempere ela com a misericórdia. Tire o egoísmo que há no nosso coração de homem e tempere ele e substitua ele com sacrifício. Coloque no nosso coração o amor, que é o amor que o Senhor sonhou para a sua igreja. Então, nesse momento, nós temos homens aqui casados. Alguns estão abraçados com a sua esposa. E eles cometeram coisas que criaram um buraco no relacionamento. Que o Senhor vem estar trazendo o seu espírito que cicatriza agora os corações aqui, em nome de Jesus. Temos mulheres aqui também, Pai, que têm enxergado o casamento como uma disputa. Temos mulheres que têm andado sozinhas, não porque elas querem, mas porque tem maridos omissos. Então que o Espírito Santo comece a transformar esse lar. Que as mulheres dessa igreja possam ver que os filhos delas, como homens e mulheres de Deus, é o maior presente que elas podem dar para a sociedade. Nos ajude a não se calar diante da injustiça, Pai, mas a sermos agentes ativos na transformação. E aqueles jovens que ainda não se casaram, que eles possam escolher o cônjuge conforme a tua vontade. Os ajude a fazer boas escolhas. E aqueles que não estão com o marido ou a esposa presente porque são incrédulos, que o Espírito Santo vem estar transformando o coração desse marido incrédulo, que o Espírito Santo vem estar transformando o coração dessa esposa incrédula, para que eles possam vivenciar a alegria dentro do seu casamento. Obrigado porque o Senhor nos guia. Obrigado pela nossa família. É o que nós te rogamos, gratos por esse presente e pedindo que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus.